Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara aqui na Bodega do Sertão. Essa Bodega do Sertão que é fantástica, que você respira sertão. Você entra e diz, eu estou no sertão, né? Em tudo, olha aí, em tudo que você vê aqui, você está no sertão. Eu, por exemplo, estou dentro do bule, aquele bule grande que você vê do lado de fora, eu estou dentro do bule. E o Josiel não mostra com a câmera dele que eu estou dentro do bule. Mostra, Josiel, que eu estou dentro do bule, assim, bonito. Aí, ó, estou no bule. Não é bom? Fora os 70 pratos quentes que tem aqui, cada um para encher mais, botar mais água na boca da gente. O negócio vai ficar bom. E hoje eu tenho dois assuntos aqui comigo. Quiçá três, hein? Bom, vamos lá. Uma chama-se Jaqueline Torres e é educadora física. A outra é Tainã Camões, é professora de inglês. Ela disse que está estudando outros idiomas, então daqui a pouco é professora de outros também. Tainã, como vai você? Olá, querido, bem. Obrigada pelo convite. Chega mais perto desse microfone. Certo, dá para ouvir agora? Ah. Ok, boa tarde, Jaqueline. Boa É um tarde. prazer estar aqui no Bodega do Sertão falando com vocês. E acho que dá para dizer idiomas também, porque eu ensino também português para estrangeiros, né? Então, Isso é importante. Isso é importante, porque tem brasileiro que não sabe português e aos montes. é uma língua difícil, né? E é bom ensinar para o estrangeiro, que é para o brasileiro que não sabe ficar com vergonha. É difícil. Você não acha? É difícil. Uma das línguas mais difíceis que existem, não é? É difícil, mas inglês ainda é a língua mais requisitada, né? Engraçado, é requintado, mas também não é difícil. É nada. Você chama o inglês Não, difícil, eu não chamo. Não, a Né? gramática é facílima e hoje a nova geração aprende com muita facilidade, está na mídia, está em tudo, né? É a língua da internet, então dizer que é difícil, não. E hoje você tem muita mídia, muito recurso, né? Música, filme, tudo está em inglês, então não aprende quem não quer. Olha, Na minha época era na fita, né? Lembra? Eu tenho um filho, o meu filho caçula, que está com 24 anos já, e que ele nunca entrou para estudar inglês em lugar nenhum. Ele fala inglês corrente de ponta a ponta de cabo a rabo. E um dia eu disse assim, não deve ser assim também não. Para provocar, né? Aí um dia ele já tratando de questões de trabalho, ele fixou uma relação com uma pessoa nos Estados Unidos, em Nova York. E montaram uma reunião. E essa reunião que foi montada era por internet, ia ser feita em inglês. Ele deu um show. E contrataram os serviços dele por conta disso. E foi autodidata o tempo todo. Tem muitos casos de autodidata. Muito casos. Que eu acho que, evidentemente, deve ter uma opção de erros no meio disso, porque... Sim, porque você tem uma diferença entre a língua formal, né, e a língua informal. E, assim, muitas pessoas têm uma facilidade incrível, né, sem ir para a sala de aula, mas você tem as imersões, né, você tem o fato de você viajar, de você ir para o lugar vivenciar a língua. E se comunicar não é aprender a língua formal. Sem dúvida alguma. Não é, mas uma sala de aula ajuda muito também. E ajuda demais. E tem pessoas que só aprendem indo para a sala de aula. Então você tem pessoas e pessoas. Você tem, por exemplo, o problema da gramática. Isso. Você precisa saber gramática. Eu acredito que para você saber uma língua, você precisa das 5 habilidades. Você precisa gramática, você precisa leitura, você precisa ouvir. Né? Então, assim, você precisa ouvir. É uma coisa essencial. Quando você escuta, você fala. É verdade. Quando você lê, você escreve. São habilidades ligadas. Você sabe, Tainã, eu tive uma experiência muito interessante. Eu tive um programa de televisão durante um ano em Buenos Aires. E o programa foi o primeiro programa de Mercosul. Ele se chamava Em Tiempo de Portunhol. E eu convidei um apresentador da televisão argentina para dividir comigo o programa. E a gente ficava se desafiando. Um programa interessantíssimo. Bom, ao cabo de 2 meses, as pessoas pensavam que eu era argentino, porque eu tenho um ouvido muito bom. E eu falava com o sotaque do argentino. E o mesmo aconteceu quando eu passei 2 meses no México. Saí de lá
Naquela época eu tinha um bigode preto, pensava, não, mas você é mexicano. Não é, é o ouvido. É preciso ter ouvido também, não é? Você está representando o que é uma imersão. Você imergiu na língua do outro. Exatamente. Né? Você imergiu na língua do outro, mesmo estando no ambiente seu, mas você está convivendo com o outro. Com certeza. Você está fazendo uma imersão. Com certeza. Né? E isso acontece facilmente com quem tem um ouvido aberto para outra língua. Exato. Né? Então, você vê que funciona. Funciona. O sentido da imersão funciona. Qual é o valor, o que é que você acha da necessidade, por exemplo, de um ou mais idiomas hoje na vida moderna? Olha, é essencial. Alguém que se nega a estudar um idioma é uma pessoa culturalmente muito limitada. Culturalmente e profissionalmente também. Claro. Por quê? Porque hoje não se faz ciência sem outro idioma, não se faz negócio sem outro idioma, né? É uma questão essencial na vida de qualquer um. Você pagar para alguém traduzir hoje para você está limitadíssimo. É verdade. Entendeu? Porque lhe abre portas, né? Hoje você tem programas, por exemplo, como Ciências Sem Fronteiras, que começa da vida acadêmica bem inicial, da graduação, e vai até um pós-doutorado. É verdade. Então, a sua carreira inteira, você vai ter oportunidades onde a língua está lá. Claro. Né? Tá lá. E a necessidade de ter. A necessidade é porta aberta, é ponte para a sua carreira, né? E eu já vi alunos meus, assim, com 8 oportunidades de países diferentes, só porque falam idioma inglês fluente. E dizer, teacher, eu tenho isso aqui, ó, na minha frente, com 22 anos, 23 de idade. É muito bom. E eu dizer, poxa, abrace todas, e a pessoa tem que escolher. É verdade. Entendeu? E não é ninguém me contar, eu ver e assim, dizer, encorajar, dizer, poxa, como você está indo bem. Você leciona onde? Hoje eu estou na Expert, né, no Harmony Center, que a gente trabalha com inglês para executivos e pequenos grupos de empresa, e é um lugar muito agradável e assim, conversação, funciona muito. Mais o foco é na conversação, mas como eu lhe disse, se você não trabalhar as outras habilidades, não funciona. Ok. Outro dia me fizeram uma pergunta, eu vou fazer a você. Quero que você responda lá, porque eu confesso humildemente que apesar da prática de falar alguma coisa, a gente acaba sem poder responder a determinadas regras, certo? Quando é que o I, na língua inglesa, tem som de I, quando é que ele tem som de I? Olha só, eu vou tentar lhe responder isso com uma analogia em português. O que é que a galinha bota? Ovo. Certo. Então, quando é que o O tem som de O e quando é que o O tem som de U? Ovo. Sim. Expliquei? Não. Porque olha só, ovo. Então, o que é que acontece? As letras, elas têm som disso ou daquilo de acordo com as conjunções fonéticas. A minha pergunta não foi essa. Por exemplo, você quando fala life... E live. E live. É exatamente isso. Isso é uma junção fonética. Sim, mas não há nenhuma regra para a pessoa aprender quando fala certo ou errado? É que nem porta e porto. Tá entendendo? É uma junção fonética. Então, assim, eu porto um documento. Eu queria que você desse o porto. Eu dei um exemplo em inglês. Eu queria que você desse outro. Outro em inglês? Vamos ver. É um live show. Ok. O show é um adjetivo. Ok. Ele precisa de um live show, certo? Então, é um adjetivo live. Live music. Ok. É o adjetivo live. Agora, I live em Maceió. É o verbo. Eu moro em Maceió. Então, o adjetivo tem som I e o verbo tem Então você live. já começou a dar uma regra aí para a pergunta que eu lhe fiz agora. Sim, Todas o adjetivo é o som adjetivo I, exatamente. E o verbo é live. Ok. E na composição da palavra, se tiver duas vezes o I, não tem um que normalmente é I e o outro é I? É difícil você fazer essa diferença. Mas olha só, sabe por que não é difícil? Porque o aluno, ele quando vai estudar, por exemplo, os números, primeira aula de inglês, ele geralmente estuda como dar o telefone dele, né? Ele vai estudar de 0 a 9 e ele vai ensinar, what's your name? Aí ele vai dizer, meu nome é fulaninho e tal, e o meu telefone, a gente já vai ligar, né? O meu telefone é 8833, então ele vai aprender a dar em pares o número. Ok. Né? Então, 8833 ele já aprendeu o 3, que é aquele número que todo mundo detesta aprender. E ele vai aprender o 3, que é duplo E. Perfeito. Né? E vai fazer esse som de I. E o professor vai botar uma barrinha fonética, um som do I e 2 pontinhos que ele vai aprender que é aula alongado. de inglês hoje no bate-papo, viu? Então, o que vai acontecer? Desde a primeira aula,
ele já vai estar familiarizado com um pouquinho de fonética. Sem dúvida. Então imagine você vendo isso 2 horas toda semana, um pouquinho de fonética. Quando ele chega na aula número 50, Não, ele está familiarizado, tudo bem. Entendeu? Eu, de vez em quando, eu erro no isso. O que acontece? Se você às vezes paro e digo assim, eita, não é não. Você está entendendo? Não é isso. Quando o aluno fala tree, que é árvore, tree, 50 vezes. Perfeito. E o professor dele vai deixando passar, aí eu digo, é um professor mais ou menos, né? Mas quando o professor pega na fonética e pega na pronunciation dele, ele vai dizer, poxa, meu professor é legal. Por quê? Porque ele está pegando meu pé. Porque o professor não quer ir falando árvore o tempo todo. Você está entendendo? Ok, e deixa o 3 de lado. É porque é importante. Lógico, entendeu? lógico, É importante. lógico Vai dizer, não é legal falar errado. Tá, se você quer falar errado, fala. Mas Muito se você bem, quer agora falar vamos legal, lá. Vamos lá. O inglês mais falado no mundo hoje é o americano, não é? Olha, hoje isso já é visto de outra forma. Porque olha só, existe um conceito hoje que se chama preconceito linguístico, que a gente tenta rebater isso, porque olha só, é o conceito de World English, Ok. certo? Que é inglês do mundo. Exato. Porque na Ásia se fala inglês, na África se fala inglês, verdade. né? Hoje o inglês é a primeira língua do mundo. Sim, mas qual é a base? É a base do inglês da Inglaterra ou é a base do inglês É isso que eu estou lhe dizendo. Olha só, quem colonizou a Austrália? A Inglaterra. Então dúvida. qual é o inglês que fala na Austrália? Sem dúvida deve ser o inglês. Inglês britânico. Inglês britânico. Na África do Sul? Também. Também. Mesma coisa. No Canadá? A mesma coisa. O Canadá foi colonizado pela. Inclusive uma Mas está coisa. perto de onde? Está perto dos Estados Unidos, mas aí é questão de. Mas geografia influencia. Então o que eu quero dizer é o seguinte, os países são livres para falar o inglês que eles queiram. E geograficamente, e a questão da colonização, isso pega. Então, o que acontece é que hoje não adianta... Eu não estou esquecendo da minha outra convidada, não. Viu? Eu Por favor. sei, eu também falo demais, né, Jaque? Me diga uma coisa. Me diga Mas o uma que eu estou dizendo é o seguinte, só para concluir. Hoje, a gente não pode ficar puxando a sardinha. Então, com esse conceito de World English, né, de inglês do mundo, não se deve dizer que, vamos falar o americano, vamos exacerbar. Então, a gente tem que dizer que o inglês é do mundo. Ok, não, e é do mundo. E é do mundo. A gente sabe que é. Agora, mais ou menos até, para fazer um comparativo, nós estamos dentro de um Brasil que fala uma língua portuguesa e que se você bobear, o cara que mora no Paraná chega aqui e não entende bulhufas do que se fala no interior. E o que sai do interior daqui e for para o interior de São Paulo não entende nada do que eles dizem, entre aspas. Mas você sabe qual é o português que eles país. pedem para ser ensinado lá fora? O da gente. Sim, evidente. Eles não querem de Portugal, eles querem do Brasil. Jaqueline Torres, educadora física, como vai você? Bem, muito obrigada. Fisicamente vai bem, claro. Gostou aí da aula? Gostei. Foi Rápida Express. Você tinha um determinado assunto que você gostaria de tocar aqui, me conta qual é. Então, a gente vai quebrar aqui os mitos do alongamento. Né? Pois é, aquele negócio, alongamento, né? Todo mundo ensina, já me ensinaram muito isso, que antes de fazer um exercício físico, por exemplo, pilates, que eu faço, né? Antes você faz todos os alongamentos, etc. Se você vai dar um passeio na praia, vai andar um pouquinho mais rápido na praia, você não vê aqueles homens que param na praia, bota a mão no coqueiro, puxa a perna para cima, daqui a pouco puxa a outra, alonga. É isso que você quer falar? É. Pronto, então vamos lá. É para fazer alongamento ou não é? Vamos alongar. Então, a questão do alongamento meio que se generaliza e acha que é simplesmente alongar, né? Só que não é simplesmente alongar. Alongar como qualquer outra atividade física, porque o alongamento ele é considerado um exercício físico. Existe aula específica para alongamento. E existe o alongamento pré e pós-treino, certo? A gente vai tirar mais ou menos aqui as dúvidas das pessoas que querem saber se precisa alongar antes do treino, se não precisa alongar. Ou se precisa alongar depois? Depois. Eu digo que o alongamento é uma questão de conforto, né? Você não é necessário alongar antes do treino. A gente vai falar aqui de uma forma generalizada, tá? Certo. Para pessoas adultas, vamos falar assim, porte físicos normais, pessoas consideradas normais, porque a gente pode diferenciar, né? Grupos especiais, eu estou falando de uma forma geral. O alongamento não é necessário ser feito antes
do treino, o que seria o ideal? Fazer um aquecimento, porque tem a diferença do alongamento para o aquecimento. Muito bem, então vamos logo esclarecer esse negócio. Vamos esclarecer. Um você bota fogo, o outro você não bota fogo. Pronto, é mais ou menos isso. Até a forma de falar aquecimento já está dizendo, você aquece o seu corpo, prepara o seu corpo para a atividade, porque assim, como a gente está aqui sentado, levantou e vamos embora correr, vamos embora fazer uma academia, treinar. O importante é você preparar o seu corpo antes do exercício, fazer um aquecimento, preparar a circulação. Por exemplo, ir a pé para a academia. Já é uma forma, de aquecimento, não é? Muito bem. Tem essa questão. Então, assim, cada exercício você foca um aquecimento específico, certo? Tem um aquecimento geral e aquecimento específico. O aquecimento geral é de uma forma, uma corrida, um leve trote. O aquecimento específico é voltado para aquela musculatura, aquele membros inferiores e membros superiores. E tem o alongamento, que vamos dizer assim, que ele pode ser feito após o treino, que na verdade o alongamento ele trabalha a elasticidade da musculatura, a elasticidade dos ligamentos. Então ele faz o alongamento, ele trabalha como uma forma de alongar, como ele fala, alongar a musculatura esquelética, alongar os tendões. Então ele é uma forma de relaxar o corpo. Muito bem, então se você fez um treinamento e vai fazer o alongamento depois, o treinamento já lhe deu uma forma de alongamento? Dependendo da atividade física, da atividade física já deu. Já deu, querendo ou não, ele já alongou a musculatura. Bom, mas aí vai ficar uma pergunta para o segundo bloco, que é a seguinte: quando você não faz o alongamento e faz o treinamento, você está criando também um choque muscular? Fica com a pergunta, ok? Ok. Vamos lá, lembrando a vocês de algumas coisas. Vai ali no Passeio Stella Maris, cheio de lojinha, e veja a loja da Algás Conforto. Vale a pena você conhecer a aplicação do gás natural, que hoje a gente chama de gás encanado, em várias coisas. Por exemplo, tem um ofurô dentro da loja, movido a gás encanado. Você tem uma máquina de lavar prato, secar prato, movida a gás encanado. Você tem toda a parte de gastronomia, como o fogão, o forno, o micro-ondas, etc., movido a gás encanado. E por aí vai. Então, eu acho que para você ter a sensibilidade do gás encanado, inclusive consultar as pessoas que estão lá, sobre uma aplicação que lhe dê uma melhor economia energética, porque nós estamos vivendo um problema seríssimo de custo de energia, e eu acho que vale a pena, principalmente nos horários de pico, vai conhecer a lojinha da Algás Conforto do Passeio Stella Maris. A outra coisa é você entrar com o seu carro sujo numa loja de luxo, porque não é uma lojinha qualquer que você adivinha o que está fazendo lá dentro, não é. Ele está sujo, você levou para lá, os caras vão gastar meio litro de água só. E você vai sair com o carro como saiu da fábrica. É impressionante. É a Ecoprime, ela está a uns 200 metros depois do Palato, em direção ao Santo Eduardo. Não é não? Vai conhecer para você ver. 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro. 20 anos sendo o melhor buffet da cidade e agora fazendo delivery de tortaria. Semana sim, semana não, Bodega do Sertão com bate-papo. Semana sim, semana não, filé do Zezé no bate-papo. Voltamos já.